Boa tarde. Ousadia. Bandido assalta a farmácia pela 4ª vez esse ano e ainda pergunta se vítima lembra dele. Motociclista morre em acidente na BR-262 em Cariacica. Maior guindaste flutuante das Américas está no litoral de Vitória e chama atenção pelo tamanho. O que fazer com as crianças nas férias escolares? A gente traz uma boa dica na edição de hoje. E ainda você vai conhecer os anjos sobre 2 rodas, é isso mesmo? Ficou curioso? Então fique com a gente. Segunda-feira, 7 de julho, Hora News Espírito Santo está no ar. Você se lembra de mim? Foi com essa pergunta que um assaltante abordou o funcionário de uma farmácia em Taboazeiro, Vitória. Pela 4ª vez, o estabelecimento foi alvo do bandido. Câmeras de vídeo monitoramento registraram a ação que aconteceu na manhã deste domingo. Um homem entre 20 e 25 anos entra dissimuladamente na farmácia, mostra a arma e só diz uma frase que amedronta um dos funcionários. Você está lembrado de mim? O crime aconteceu na tarde deste domingo, nesta farmácia de Taboazeiro, em Vitória. Toda a ação do bandido levou apenas 25 segundos. A farmácia foi reformada em setembro do ano passado. De lá para cá, foram pelo menos 5 assaltos. Só em fevereiro desse ano foram 3, e todos realizados pelo mesmo bandido. 4 meses depois, o criminoso retorna ao estabelecimento. Só que desta vez com muito mais audácia e chega a querer ser reconhecido pelos próprios funcionários. Chegou e pedindo dinheiro, mostrando a arma, e bem mais agressivo do que as últimas 3 vezes que ele veio do mesmo local da loja. Foi bem audacioso. Bem audacioso e você fica sem ação. Segundo os funcionários, o jovem age sempre do mesmo jeito. É discreto, como se fosse um cliente. Usa uma moto para fugir depois do assalto. O funcionário está assustado. Você está num domingo trabalhando, eu moro na Serra, por exemplo, e chega aqui, 30 anos que eu trabalho na área aqui de farmácia, e ultimamente está virando quase uma rotina aqui no bairro de Taboazeiro. Vários comerciantes do bairro também já foram assaltados. Entre todos, o sentimento é de revolta e de medo. Policiamento a gente até está vendo, né? Mas parece que os bandidos ficam vigiando. Quando a polícia some, eles pegam e aparecem. Parece que eles ficam em cada canto de esquina. Você sai para trabalhar e não sabe se vai voltar, né? No nosso bairro tem muitos comerciantes, muitos. E se você passar por um a um perguntando se já foram assaltados, todos eles foram assaltados mais de uma vez aqui. O que a gente pede mais é mais policiamento, mais segurança, que eles fiquem mais tempo, né? Antigamente a gente tinha um policiamento de bicicleta aqui que ajudava muito. Depois que esse policiamento acabou, aumentou mais os assaltos, aumentou muito mais. O comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Rezende, informou que, além do patrulhamento diário, a Polícia Militar também realiza operações periódicas na região. Ele ainda reforçou que, caso alguém tenha qualquer informação sobre o suspeito, que ligue imediatamente para o Disque Denúncia. O número é o 181 e não é preciso se identificar. A manhã de ontem foi de acidente na BR-262 em Cariacica. Um motociclista morreu após bater em um carro. No momento da batida, a pista estava molhada por causa da chuva. A moto ficou destruída e se despedaçou na pista. Quem guiava era o motorista de caminhão José Geraldo Ferreira, de 53 anos. De moto, ele foi atropelado por um carro na BR-262, em Jardim América, Cariacica. Chovia na hora do acidente, às 6h30 da manhã de domingo. José Geraldo saiu de moto do posto e tinha a intenção de atravessar a BR para pegar a pista contrária, sentido Vitória. Mas antes mesmo de chegar ao canteiro central, José Geraldo foi atingido em cheio por um carro e morreu na hora. Testemunhas disseram que o motorista do carro não prestou socorro e seguiu viagem. Abalada, a família de José Geraldo, que perdeu um filho recentemente, não quis gravar entrevista.
Chegou ontem ao estado o maior guindaste flutuante das Américas. Para se ter uma ideia, ele tem mais de 110 metros de comprimento, a mesma medida de um campo de futebol, e tem 46 metros de largura. Atracado no litoral de Vitória, o gigante vem chamando a atenção. 110 metros de comprimento e 46 de largura. É o tamanho do maior guindaste flutuante das Américas, que chegou na capital do Espírito Santo neste domingo. O equipamento, que pode içar 3.600 toneladas, chamou a atenção dos capixabas. Eu estava passando por aqui, aí tem uma paradinha para esperar o ônibus da bike, aí eu estava olhando para lá, eu vi aquela cena lá, né, que eu nunca vi aqui no porto aqui do Espírito Santo. Eu imagino que seria um guindaste, né, de puxar alguma coisa do fundo do mar. Realmente ele parece que ele é capaz de levantar 160 veículos, né? Realmente no Brasil, acho que não há. Achou? Você duvida até que consegue levantar isso tudo? Não, acredito que sim. Claro que sim. Por que não? É bem pesado, né? Com certeza. O guindaste veio do Japão para o Brasil e vai ser usado na construção da primeira sonda que vai operar no pré-sal. O equipamento vai estar disponibilizado para várias empresas do Brasil, inclusive as capixabas. Daqui do litoral do Espírito Santo, o equipamento segue para o Rio de Janeiro. O guindaste vai ficar atracado na Ilha da Galheta, em Vitória, para ser nacionalizado pela Receita Federal e os processos legais para que ele comece a operar. Ainda nesta edição, como preencher o tempo das crianças no período de férias escolares. A gente volta já. No sábado, a nossa equipe de reportagem esteve em Laranjeiras, na Serra, dentro do projeto Seu Bairro na Rede. Conheça agora um pouco sobre o bairro. Laranjeiras, o nome já remete ao maior polo comercial da Serra. Mais de 1.300 trabalhadores, entre autônomos e comerciantes, se concentram na Avenida Central, além dos ambulantes que aproveitam a Copa do Mundo para cobrir as barracas de verde e amarelo. O diversificado comércio de Laranjeiras impulsiona a economia da Serra e traz muita gente daqui e de outros municípios para fazer compras. Muito diferente do que o seu Moacir encontrou quando mudou para cá 36 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, isso aqui não tinha nada. Era barro puro, a Avenida Central era barro puro. O nome disso aqui não era Parque Residencial Laranjeiras, era Carapinão. O ponto do ônibus ficava lá perto do onde é o terminal hoje, para cá um pouquinho. Muito diferente do que é hoje. Bem diferente do que é hoje. Agora, com tanta opção, tantas praças e opções de lazer, o seu Moacir não reclama. Curto demais o bairro, com certeza. É um lugar que você não precisa sair para lugar nenhum. Tudo que você imagina tem aqui. Tem churrascaria, tem pizzaria, tem supermercados à vontade, tem hospitais, tem tudo. Então não há necessidade de você sair daqui para nada. Aqui está uma beleza. Em 36 anos, o bairro cresceu tanto com o comércio que a Avenida Central já quase não comporta tanto carro. O trânsito é intenso, estacionar é complicado. Para os moradores e comerciantes, a solução é um estacionamento rotativo. Com a revitalização, a gente precisa do estacionamento rotativo. E isso está atrasando a vida do comerciante de Laranjeiras, porque depende da aprovação da Câmara, né? Dos vereadores, e está parado até onde eu tenho informação. Então, há essa possibilidade mesmo de colocar um estacionamento rotativo? Não, necessitamos urgente, não tem cabimento mais a gente trabalhar sem essa regulamentação. Uma obra de revitalização vai mudar as calçadas e também o trânsito em Laranjeiras. A Associação de Moradores negocia a agilidade das obras, que podem demorar porque envolvem desapropriações. A obra de revitalização, ela foi retomada, né, agora, tem exatamente uns 60 dias. Essa obra, o intuito é de transformar toda a Avenida Central em mão única
Este ano, em conversa com o Poder Executivo, que é tanto a Associação de Moradores quanto a Associação do Comércio, a gente chegou no ponto que vai ser feito somente as calçadas cidadãs e a faixa de sinalização, né, para que a gente consiga pelo menos melhorar o comércio no quesito pedestres, né? Qual que é o problema da unidade de saúde? Não consegue atender os moradores aqui? Não, o problema é a estrutura. Nós tivemos a chegada de mais médicos, do programa Mais Médicos, mas não temos estrutura. Então, assim, vai ser feito? Vai ser feito. Agora a gente busca também saber quando, como será feito, né? Do jeito que tá difícil para os moradores aqui? Realmente, está um pouco complicado, a gente recebe essas reclamações dos moradores no dia a dia, mas a gente vai tentando lá junto com o pessoal da unidade, ver como é que a gente vai fazendo, se muda, se não muda, para onde muda, né? E a gente vai chegando num consenso. Laranjeiras é um bairro essencialmente comercial, só que cerca de 10 mil pessoas moram aqui. E esse bairro tão grande e autossuficiente não tem nenhuma escola pública. Por causa disso, o filho de 14 anos de Selma teve que estudar em escola particular. Escola pública até que a gente tinha, né? Que é o Aristóbulo, só que não é uma escola que tem boas assim acomodações físicas, estrutura. E agora entrou em reforma, que começou e parou. Também não sei qual o motivo, se é falta de verba ou, né? Mas só que a reforma simplesmente parou. A única escola de Laranjeiras de ensino fundamental e médio está assim, em reforma, mas a obra, que tem prazo para terminar este ano, está parada e as calçadas acabam servindo de abrigo para moradores de rua. Em um dos bairros mais nobres da Serra, o policiamento aumentou nos últimos meses. Para a Selma, a insegurança ainda é grande. De uns tempos para cá, o policiamento melhorou. Mas assim, ainda não inibiu, eu acho ainda roubos de carro, roubos na rua mesmo. Eu já presenciei várias vezes pessoas correndo, que foram roubadas bolsas, celular, então roubos de carro, inclusive na minha rua. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a empresa responsável pela reforma e ampliação da escola Aristóbulo Barbosa Leão vem apresentando problemas financeiros e, por isso, encontra dificuldades no cumprimento do contrato e que já estuda a rescisão unilateral do contrato. A Secretaria de Estado da Educação acrescentou que os alunos estão acomodados em um outro prédio onde funcionava uma faculdade em Laranjeiras e não convivem com a obra. Com relação à insegurança no bairro, o comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão, capitão Quedeves, disse que o policiamento é realizado por meio de rádio patrulha, se intensificado com o Patrulha da Comunidade. O capitão pede mais participação dos moradores e comerciantes nas reuniões que são realizadas mensalmente entre a companhia e a comunidade. Lembrando que o telefone da PM é o 191. A coordenação de governo da Prefeitura da Serra esteve no bairro e informou que o principal objetivo da revitalização na região é melhorar e ordenar o trânsito e que o projeto que contempla o estacionamento rotativo já está em discussão na Câmara de Vereadores para ser aprovado. Que tal você nos ajudar a fazer os nossos telejornais? Pode ser enviando sugestões de matérias, vídeos e fotos. É bem simples, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewsες.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com/recordnewsες, pelo Twitter, twitter.com/recordnewsες e ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723 e 3434-5724 ou ainda mandar um WhatsApp. O número é 99927-6943. No próximo bloco você vai conhecer o trabalho de uma turma muito legal. A ideia é ajudar as pessoas que querem aprender a andar de bicicleta, mas o medo não deixa. São os Anjos sobre Rodas. Não saia daí, é um instante só.
Estamos de volta com o Hora News Espírito Santo, agora 1h19. Confira as temperaturas para esta tarde na sua região. Máximas de 27 graus em São Mateus e 26 em Cariacica. Mínimas de 16 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 17 em Vitória. Amanhã começam as semifinais da Copa do Mundo e o Brasil continua na disputa pela taça. Veja os jogos que vão definir os times que estarão na final. Amanhã, às 5 da tarde, a seleção brasileira entra em campo e enfrenta a Alemanha. O jogo é no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Na quarta-feira, é a vez dos argentinos encararem a seleção holandesa. Também às 5 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Férias escolares, sinônimo de diversão para a criançada e preocupação para os pais. Afinal, como evitar que os pequenos fiquem presos dentro de casa ou ociosos sem ter muito o que fazer? É aí que entram as famosas colônias de férias. Uma boa opção para agitar a rotina da turminha e deixar papais e mamães mais sossegados. É férias, tempo de sorrir e brincar. A Maria está aproveitando ao máximo. Corre, pula, não para. Por causa que eu gosto daqui, por causa que aqui é muito legal. Você brinca muito aqui? Brinco. E ela fez vários amigos. Essa colônia de férias está cheia de criança. Uma opção e tanto para os pais que continuam indo para o trabalho e não tem com quem deixá-las. Geralmente, nas colônias de férias, espaços como esses que já servem para a recreação infantil, em janeiro e em julho, ganham ingredientes a mais de divertimento. Aqui, por exemplo, as crianças brincam até de jardinagem e culinária. E dia chuvoso não atrapalha. O piquenique é dentro do refeitório e a academia tem bastante espaço para correr e dançar. A gente trabalha muito mais lúdico, a gente tem a culinária, tobogã, pula-pula. Na academia a gente brinca com pular corda, corrida de saco, pique-se-esconde, pique-pega. Brincadeiras, né, que eles acabam não costumando brincar por estar dentro de apartamento. Então a gente trabalha bastante isso nas férias deles. Os pais deixam, ficam bastante tranquilos. A gente tem bastante recreadores para ficar olhando as crianças, né? A gente tem limite de crianças por grupo, então é dividido por grupo de idade também, então o pai pode ficar tranquilo para poder deixar. Essa colônia de férias em Jardim da Penha aceita crianças de 2 a 9 anos de idade e contratou mais recreadoras para atender a demanda. A diária por período começa a R$ 80 e varia de acordo com os horários. Quanto mais dias, mais barato fica. Para o Diego, pai de Maria Júlia, vale a pena o investimento. Aqui é um lugar muito bom, né? Ela gosta muito, ela faz atividades diferentes, tem crianças assim da idade dela para brincar, aprende muitas coisas. Enfim, é muito melhor deixar ela aqui do que em casa, né? Em Barro Vermelho, também em Vitória, essa brinquedoteca tem colônia de férias no período da tarde para crianças de 2 a 7 anos de idade. O pacote é de quase R$ 300 por semana e nem tem mais vaga. Cada dia uma programação. Na terça tem a professora de artes trabalhando pintura, no outro dia já tem uma professora de educação física trabalhando psicomotricidade, são circuitos, né? Já tem outro dia que vem o Eduardo Valadares, que é um contador de histórias, trabalhar essa parte de contação de histórias com as crianças. E na sexta-feira a gente faz uma festa de encerramento, onde a gente faz também brincadeiras, né? Faz um lanche com as crianças, todo dia tem um lanchinho já incluso no pacote da colônia. Já está lotado. Na semana passada foi a primeira turma, essa semana já é a segunda turma, né? Porque julho é um período de férias um pouco curto, né? São só 2 semanas. Semana passada a gente já estava com o nosso limite, o máximo de crianças. Essa semana também já está começando com a turma cheia. Apesar do preço para os pais e para as crianças, não resta dúvida de que as colônias vieram para deixar as férias ainda mais divertidas. E o tema da nossa enquete desta semana são as eleições de outubro. Nós queremos saber a sua opinião. Você concorda que candidatos recebam dinheiro de empresas para fazer campanha política? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O nosso site é o www.simnoticias.com.br. Você já ouviu falar dos Bike Anjos? Olha só que interessante. Eles são ciclistas experientes e apaixonados por esse meio de transporte ecologicamente correto. O mais legal é que esses anjos sobre 2 rodas ajudam pessoas que querem aprender a andar de bicicleta na cidade com mais segurança. A repórter Francine Leite foi conhecer essa turma de perto. Vamos ver?
As pedaladas são inseguras e lentas. As mãos e os braços tentam equilibrar um desejo antigo. Na infância eu tentei, mas não consegui. Depois de casada, tentei com meu esposo, mas não consegui também, acabei desistindo. E depois de muito tempo, fazendo tratamento para problemas de saúde, eu acabei procurando a doutora Júlia e no final do tratamento ela me indicou a Bike Anjo. Então até a psicóloga te indicou o Bike Anjo. Isso. E olha a Luzia aí, 47 anos e conseguindo dar as primeiras pedaladas. Nem esperava isso. Eu pensava assim que ia acontecer como das primeiras vezes, tentar e cair e desistir, mas eu tô gostando. Para muita gente, andar de bicicleta sozinho é como ultrapassar uma linha de chegada, bater as próprias metas. É uma sensação assim, de um sonho realizado, porque desde criança eu olho para os outros andando de bicicleta assim, nossa, como eu queria estar ali. E morria de medo. E agora, quando eu senti que ele estava com a mão no meu ombro e não na bicicleta, eu quase comecei a chorar ali, porque é uma emoção, realmente um sonho realizado. Esse é o projeto Bike Anjo, um grupo de ciclistas que ajuda quem quer perder o medo de dar as primeiras pedaladas. E como dá para ver, nunca é tarde. A maioria dos alunos é adulto. É muito rápido o aprendizado, né? Com 4 voltas a pessoa já se equilibra e já sai pedalando. Depende dela depois, né? Insistir e praticar, como tudo que a gente aprende. Se você não pratica, você acaba esquecendo novamente. Não é só a questão de ensinar, né? Eu acho que a gente ensina a andar, mas a gente ensina regra de segurança, ensina trânsito, ensina companheirismo, ensina a trocar pneu e é uma cultura da bicicleta que a gente quer promover. E perder o medo. Também, as pessoas têm muito medo de cair e depois têm medo do trânsito. A bicicleta não é perigoso, perigoso é o trânsito, né? A bicicleta não apresenta perigo nenhum, desde quando foi inventado, os índices de acidentes são pouquíssimos, da bicicleta em si. Né, o que acontece muitas vezes é que a gente não tem o respeito no trânsito, não só com o ciclista, mas com o motorista e com o pedestre. Acho que precisa humanizar o trânsito. Eu acho que a bicicleta traz essa coisa mais humana assim, para o trânsito. O Bike Anjo existe em Vitória há 8 meses e as aulas são sempre nos primeiros domingos de cada mês. Nesse tempo, mais de 80 pessoas aprenderam a andar de bicicleta. Prova de que para aprender só basta um empurrãozinho. E eles são anjos mesmo, viu? Não recebem esse nome à toa. Eles correm, seguram, protegem. Cansa, né? Cansa, bastante. Com criança é mais leve, mas você tem que ficar numa posição mais abaixada, né? Aí dói a coluna. Aí a gente costuma, quando é criança, revezar de 2 em 2 voltas, né? Quando é adulto, você consegue dar umas 5, 6 voltas, 7 voltas de vez, né? A sensação que você tem quando você aprende, você lembra, né, da sensação que você teve quando você aprendeu a andar de bicicleta. E aí quando você larga alguém pela primeira vez, né? Quando você solta pela primeira vez e a pessoa vai assim, eu não sei explicar, é algo único, não tem explicação, não tem como explicar com palavras isso. Aquela sensação que dá na tão esperada hora de tirar as rodinhas da pequena bicicleta, tanto para o neto quanto para a avó. Depois de tanto tempo, a gente retomar é uma delícia. É difícil, mas é delicioso. A gente fica tensa, nervosa, mas é bom demais. Mas do ladinho do neto é tudo de bom. E você acha que aprende antes ou depois da vovó? Quem aprende primeiro? Não sei. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Ai, gente, aí tá difícil, hein? Eu acho que sou eu, hein? A Carmen conseguiu, mas o Noah levou a sério a competição e correu para chegar primeiro. Agora é a vez da vovó ajudar o neto, um sonho duplamente realizado, graças a esses anjos sem asas que voam e ajudam a voar. Que projeto bonito esse. O Ara News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Ara News das 7 da noite. Uma boa tarde, um ótimo início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias.